Bom, gente, então hoje a gente vai começar a nossa aula de revisão da matéria. A gente teve como planejamento esse mês fazer uma revisão dos conteúdos que já foram trabalhados aí no decorrer do ano, pelo menos os conteúdos mais básicos, né? E por isso que esse mês a gente não está trabalhando com conteúdo novo, né? Esse mês cada área está trabalhando aí numa semana diferente com vocês as matérias do ano, tá? Acredito eu que no mês que vem a gente já volte a colocar conteúdos novos aí para vocês também. Então, nessa linha, a gente selecionou, né? No caso, eu selecionei alguns exercícios para vocês que revisassem ali conceitos básicos do, do que a gente trabalhou, né, até agora no ano. E, bom, primeiro de tudo, eu queria saber de vocês se vocês ficaram com alguma dúvida em alguma das atividades. Se, se alguém ficou com dúvida, coloca aí no chat pra gente ver. Se não ficou, coloca um não aí pra gente ver. Certo. Bom, então, na questão 12, Maria. 12? Mas a minha era de 15 a 20. De 16 a 20, não era? Bom, mas a gente vai dar uma repassada aqui nas questões, né? Eu peguei todas as questões pra gente ver. Aí a gente vai conversando sobre elas. Vamos lá então. Vou compartilhar com vocês. Bom, vocês estão vendo aí o meu PowerPoint, certo? Certo. Beleza. Então, vamos lá. A gente vai ver aqui a primeira questão. Vocês estão conseguindo ver a questão aí nitidamente? Uhum. Beleza, então. Só arrumar aqui e ajustadinho. Tranquilo. Bom, essa primeira questão ela fala assim: em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. O fenômeno observado deve-se ao fato de que, bom, essa aí é uma questão que a gente trabalhou até mesmo antes de entrar as aulas à distância, né? Vamos lá. A densidade da água do mar é menor que a da areia. O calor específico da areia é menor que o calor específico da água. O coeficiente de dilatação térmica da água é maior que o coeficiente de dilatação térmica da areia. O calor contido na areia à noite propaga-se para a água do mar. Ou se a agitação da água do mar retarda seu resfriamento. Coloque para mim a alternativa que vocês colocaram. Põe aí no chat. B da Maria. Todo mundo vai na B também agora, né? Bom, vamos ver aqui então. Deixa eu arrumar aqui. Bom, vocês lembram da equação da calorimetria, né? M vezes C vezes o delta T.
Então, massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Deixa eu até aumentar isso aqui para a gente visualizar melhor. Então, o que essa fórmula diz para mim? Ela diz que o Q, que é a quantidade de calor, então, quantidade de calor é a energia térmica que você está fornecendo para o corpo, né? É a quantidade de calorias que você está fornecendo para ele. E é ela que vai fazer, ela pode provocar dois efeitos, como a gente já viu. Ela pode alterar a temperatura, ou seja, mexer aqui com ΔT, ou ela pode fazer mudar o estado físico. Só que ela só vai fazer mudar o estado físico se o material estiver nas temperaturas de mudança de estado. Tá? Nesse caso que a gente está falando de um aumento de temperatura. Tanto a areia do mar quanto a água do mar também, elas não vão mudar de estado na temperatura ambiente, né? Uma parte da água do mar sim, mas é um processo mais complexo que a gente vai falar. Mas de um modo geral, a maior parte da água do mar continua lá, ela não vai mudar de estado com o calor que é fornecido pelo sol, tá? Então o que acontece aqui? Aqui o M é a massa, né? Que no nosso caso a massa ela é um valor constante, né? Não vai interferir na nossa análise. Massa é a quantidade de matéria, né? O Czinho é o calor específico sensível. E o ΔT é a variação de temperatura. Ou seja, é o quanto a temperatura vai aumentar ou diminuir. Tá? E quando a gente olha para essa fórmula matemática, vamos pensar assim: o Sol está fornecendo a mesma quantidade de calor para areia e para água. Vamos considerar a mesma massa de areia e a mesma massa de água, tá? Vamos considerar 1 kg de areia e 1 kg de água. E aí o que acontece? O calor específico é a única coisa que vai mudar entre os dois. Por quê? O calor específico é uma característica de cada substância. Como areia e água são substâncias diferentes, então o calor específico delas vai ser diferente, né? Então pensa assim, estão trabalhando com a mesma massa, então isso aqui vai ser igual tanto para areia quanto para água. Aí, o Q também é igual, está dando o mesmo tanto de energia tanto para areia quanto para água. Isso significa o quê? Esse Q vai ser igual para os dois. Isso aqui é uma multiplicação. Se o C for maior, o ΔT vai ter que ser o quê? Maior ou menor para dar o mesmo tanto de energia, para dar o mesmo valor do quê? O que vocês acham? Se o C é maior, o ΔT vai ter que ser maior ou vai ter que ser menor? Coloca aí no chat. Pensa comigo, Maria. Se o C é maior e o ΔT é maior, o Q vai ficar maior ainda, correto? Então, se o C for maior, para o Q dar o mesmo valor, o ΔT vai ter que ser menor, né? E na mesma proporção. Se o C dobrar, o ΔT tem que ser metade. Se o C triplicar, o ΔT tem que ser 1/3, tá? Então, o que acontece? No caso da areia e da água.
A variação de temperatura da areia, ela acontece muito mais rápido que a da água, tá? Ou seja, o ΔT da areia é maior do que o da água. Isso significa que o C da areia é maior ou é menor do que o da água? Responde aí pra mim, gente. Exatamente, Maria. Então, o C, isso, Guilherme, isso mesmo. Tá? O C e o ΔT, eles são inversamente proporcionais, tá? Quanto menor for o C, é mais fácil da temperatura daquele material variar. Então, materiais que têm o C muito pequeno têm variações grandes de temperatura, tá? Isso, claro, recebendo a mesma quantidade de energia. Então, por isso que na nossa questão aqui, a, a questão da areia, ela tanto ela esquentar quanto ela esfriar mais rápido que a água do mar, tá ligado com o calor específico sensível dos dois. O calor específico da areia ele é menor do que o calor específico da água. E aí por isso que a nossa solução para essa questão é a alternativa B. Só fazer aqui para ficar bonitinho, né? Que depois eu vou passar esse arquivo para vocês também. Certo, então? Eu posso mandar pelo Class, sim. Aliás, vocês podem mandar pelo Class, tá? Eu vou avaliar pelo Class, não precisa mandar por e-mail, não. Aliás, eu prefiro que me mandem pelo Class, é bem mais fácil pra gente poder identificar quem fez, quando fez, tá? E por favor, hein, coloque número correto, série correto. Lembra que vocês estão no segundo, vocês não estão mais no primeiro. Tem muita gente que coloca lá. Pode postar, Maria. Pode postar, pode dizer que é pra entregar no Class, que não é pra entregar por e-mail, não. Vou falar um negócio, mas dá até medo de falar isso, mas assim, em último caso, aquela pessoa que não tem condições mesmo de entregar pela internet, aí eu até pego lá no e-mail e depois transfiro pro Cresce, mas isso é um ou outro, gente. Se chover resposta no meu e-mail, eu vou desconsiderar todas, hein? Bom, aqui a gente tem a segunda questão. Era essa, Maria, que você ficou com dúvida? Certo. Então ele fala assim, ó. Para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 graus para 70 graus, foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. Bom, vamos lá então. Uhum. Então, no caso do nosso problema aqui, ele está dando pra gente. Uhum. Ele está dizendo pra gente que a temperatura inicial é de 20 graus e a final é de 70 graus, né? Por que tá tão... Deixa eu ampliar aqui pra gente poder ver melhor. Então, nós temos aí que a temperatura final é igual a 70 graus Celsius.
trabalhar com equação aqui é difícil, né? Mas vamos... E a temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius. Também nos disse que eu tenho uma massa de 500 gramas. E que eu tenho também uma quantidade de calor de 4.000 calorias. Certo? Então são esses os dados que o problema me deu. E aí ele me perguntou... Ele pergunta a capacidade térmica e o calor específico, né? Então ele quer saber o Czão e quer saber também o valor do Czinho, que é o calor específico. É isso que a gente tem que resolver no problema. Como que a gente pode fazer isso? A gente aprendeu duas formas de trabalhar com calor sensível, né? Ou seja, quando trabalha com alteração de temperatura. A gente pode trabalhar com essa fórmula aqui, né? Com a fórmula do queimacete, né? E eu posso usar também essa fórmula aqui. O Mzinho e o Czinho eu posso usar como Czão, né? Ficando como C vezes ΔT. Tá? Uma envolve o calor específico e a outra envolve a capacidade térmica. E isso tudo por quê? Porque o Czão é igual o Mzinho vezes o Czinho. Então, vamos pegar aqui a primeira parte. Vamos descobrir o Czão, né? O problema me deu o valor do Q, né? Q que é 4.000 calorias. O Czão ele quer descobrir. E o ΔT, bom, o ΔT do
T0 é 20 e o T é 70. Quanto vocês acham que dá o ΔT? Responde para mim aí no chat. Quanto vocês acham, gente? Beleza, Maria. 50, né? Então, o ΔT vai valer exatamente, Mel. 70 menos 20, né? Que é o final menos inicial. E, aliás, quando vocês forem calcular o ΔT, se o final for menor do que o inicial, aí o ΔT dá negativo, tá? Tem que considerar o sinal. Qualquer delta que vocês calculem na física tem que considerar o sinal, tá? Então, o que eu tenho lá? 4.000 vai ficar igual a C vezes os 50. Então, para poder calcular o, o valor do C, eu vou passar os 50 dividindo para baixo do 4.000, né? Então, vai ficar C igual 4.000 dividido por 50. E aí eu vou ter que o C vai dar igual 4.000 dividido por 50 vai dar. Quanto vai dar, gente? Responde aí pra mim. 80, perfeito. Então vai dar 80. A unidade de medida é calorias por grau Celsius. Tá, então já resolvemos a capacidade térmica. Tá? Lembrando que a gente tem a opção de... A gente tem duas fórmulas que envolvem a quantidade de calor. Uma que tem a capacidade térmica e a outra que envolve o calor específico, né? Tá. Agora a gente tem que calcular o calor específico sensível, né? Eu poderia usar essa fórmula mesmo aqui, só que vai ficar muito grande o negócio. Agora que eu já sei o valor da capacidade térmica, eu posso utilizar... Se eu comparar essas duas fórmulas aqui, eu sei que o Czão deixa eu aumentar aqui. Eu sei que o Czão é igual a Mzinho vezes o Czinho. Comparando essa fórmula e essa fórmula, vocês vão ver que nessa fórmula aqui, o Mzinho vezes o Czinho entrou no lugar do Czão, tá? Então, só para ficar mais fácil, vamos fazer com essa daqui que a gente faz com menos números, né? Então, o Czão vale 80, né, que a gente calculou aqui na outra etapa do exercício. O M vale 500. E o... Aliás, eu apaguei a fórmula, né? Então tá aí, ó. No lugar do Czão vai o 80, no lugar do M vai o 500, vezes o Czinho. Aí eu vou passar o 500 dividindo. E aqui, gente, prestar atenção que a gente tem a mania de colocar o número maior em cima e o número menor embaixo, tá? Não é, é aquele que está multiplicando a incógnita que vai passar dividindo. Então, o que está sozinho do outro lado continua em cima, tá? E o que passou dividindo vai para baixo. Então, nós vamos ter 80 dividido por 500.
E isso vai dar quanto? Quem pode responder aí pra mim? A Maria já estava fazendo a conta lá antes. Vai dar. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Alternativa B, perfeito. 0,16. E a unidade de medida do calor específico é calorias por grama vezes graus Celsius. Tá? E está aí a nossa resposta. Portanto, é a alternativa B, né? 80 calorias por grau Celsius e 0,16 calorias por grama vezes graus Celsius. Vamos deixar bonitinho aqui para vocês também. Beleza. Então, certo com essa questão, deu para tirar dúvida, Maria, você que estava enroscada nela? Beleza, então. Então, tranquilo, gente. Vamos para a próxima. Ó, a 3. No inverno, usamos roupas de lã baseadas no fato de a lã ser uma fonte de calor, ser um bom absorvente de calor, ser um bom condutor de calor, impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior ou nenhuma das alternativas. Qual que é a alternativa correta para vocês? Beleza, alternativa D, tá? A questão da gente utilizar roupa de lã, ou seja, roupa de qualquer tipo, né? Cobertor, tudo para se proteger do frio, não é porque eles esquentam a gente, eles só não deixam o calor do corpo sair, né? Lembra que a sensação de quente ou frio ela está relacionada com o fluxo de calor. Se o seu corpo perde calor, você tem a sensação de frio. Se o seu corpo recebe calor, você tem a sensação de quente. Tá? Então, o que essas coisas fazem é segurar o calor do seu corpo e assim manter a sua temperatura, tá? Vou colocar aqui na resolução. Vamos à resolução. Então, a lã funciona como um isolante térmico, impedindo. Impedindo não, porque você ainda perde um pouco, mas diminuindo consideravelmente a quantidade de calor que o corpo perde para o ambiente. Escrevi lão, né? Lão não. Então, como a sensação de frio está relacionada com a perda de calor,
pelo corpo, Alan diminui essa sensação, tá? Claro que aqui a gente poderia aprofundar bem mais, viu? Aí você fala assim, mas então não deveria esquentar, né? Deveria só manter a temperatura. Mas o nosso corpo ele também produz energia, né? Então além dela não deixar o corpo perder energia, seu corpo está produzindo energia. Então isso faz com que aumente um pouco a temperatura do ambiente ali, debaixo das cobertas, né? Que é onde todo mundo gosta de estar, né? Então nesse caso aqui a nossa alternativa vai ser a letra D, né? Alternativa D. Certo. Então, tudo certo com essa questão, gente? Vai tudo certo? Coloca OK aí pra mim. E pros outros? Maria, Mel, Felipe, Ana. Bom, então, vamos para a próxima questão, né? Ó, selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes. Deixa eu só arrumar aqui, senão não aparece no vídeo certinho. Tá, então, vamos lá. Na primeira alternativa ele fala assim: o calor do Sol chega até nós por... O que vocês acham? Você lembra que tem 3 formas de transmitir calor, né? Que é condução, convecção e radiação. Vocês acham que o calor do Sol chega até a gente por radiação? Perfeito, né? Através de ondas eletromagnéticas, isso é a radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética é a única forma que você tem de transmitir calor sem a necessidade de um meio material, né? Quando você transmite por condução ou por convecção, o calor ele precisa passar por um material até chegar no ponto que você quer. Já na irradiação, não. Até mesmo porque a radiação ela não é calor, né? Na verdade, o Sol envia radiação para a gente, é uma forma de energia, né? Ondas eletromagnéticas. E quando essa energia interage com os materiais aqui da Terra, ela se transforma em calor, tá? Então, no caso aí, a nossa primeira seria a radiação. Na segunda, ela fala assim, ó, uma moeda bem polida fica quente do que uma moeda revestida. Então, é isso mesmo, ela vai ficar menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta, tá? Por quê? Mesmo que a moeda esteja polida, aliás, a moeda estando polida, o que acontece? Ela vai refletir melhor a luz do sol, tá? Então ela vai absorver menos luz e vai refletir mais luz. Então essa luz não vai interagir com o material da moeda para virar calor, né? Vai ter menos luz interagindo com o material da moeda para virar calor. Agora, no caso da moeda preta, a tinta preta é a tinta que mais absorve luz, né? Então ela vai absorver uma quantidade maior de luz e por isso a temperatura dela vai ficar maior, tá? E na última, né, numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para outra extremidade por... Exatamente, né? Sabe o que é condução e não convecção? Na convecção você precisa que o material se movimente, tá? É como se, por exemplo, você aquecesse o ar na parte de baixo aí do seu quarto e esse ar subisse levando esse calor para a parte de cima. Então, o ar está indo junto com o calor. No caso da barra metálica, as moléculas da barra elas não vão sair do lugar, né? Elas não vão de uma ponta até a outra. O calor vai sendo transmitido molécula por molécula até chegar na outra ponta. Então, a diferença da condução para a convecção é essa. Na condução,
o material não se desloca. O calor ele vai passando de molécula em molécula, mas só que o material não se desloca. Na convecção, o material precisa se deslocar. Então, nesse caso aqui, a gente tem a alternativa C como resposta, né? Vamos colocar lá mais a resposta, né? Resolução, então. Só pegar aqui. Eu escrevo aqui normal mesmo. Então, na afirmativa 1, assim, ó, como não há um meio material entre a Terra e o Sol, a única forma com a qual o Sol pode transmitir calor à Terra é por radiação. Na afirmativa 2, né? Uma moeda bem polida irá refletir mais e absorver menos energia do que uma moeda pintada com tinta preta. E a terceira resposta a transmissão de calor é por condução, já que o calor é transmitido através do material sem que o material se desloque. Tá, então tá aí a questão 4 vai dar a nossa alternativa C, né? Isso. E agora vamos para nossa última questão, né? A temperatura durante a mudança de estado para uma dada substância é sempre maior que zero, é sempre menor que zero, varia conforme o estado de agregação da substância
é sempre constante a mesma pressão, ela varia independentemente do estado de agregação da substância. Como é que vocês respondem essa? Você acha que ela varia de acordo com o estado de agregação da substância? Todo mundo concorda, gente? Legal, então dessa vez todo mundo errou. O que acontece? Durante a mudança de estado, para uma dada substância, ou seja, não é uma mistura, é uma substância, substância pura. Mudança de estado, substância pura, a temperatura não se altera, tá? Mesma coisa, quando você está derretendo uma pedra de gelo, gelo é água, né? É substância pura. Enquanto todo o gelo não derreter, essa água não passa de 0 graus. Você pode continuar dando calor, que ela só vai sair do 0 graus depois que todo o gelo derreter, certo? Então, durante a mudança de estado, as substâncias puras mantêm a sua temperatura constante, tá? Durante a mudança de estado físico, uma substância pura mantém sua temperatura constante. Então, nesse caso, foi a nossa alternativa D. Ah, tá. Só é importante frisar. Isso é se ela se mantiver a mesma pressão, tá? É... Quando você varia a pressão a que o material está submetido, a, a temperatura de mudança de estado também varia, né? Por exemplo, a gente fala que a água ela ferve a 100 graus Celsius. Ela ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Aqui em São Paulo ela já ferve antes dos 100, tá? Porque a pressão do ar aqui em São Paulo é menor do que a pressão do ar ao nível do mar. E se for lá em La Paz, na Bolívia, essa água ela vai ferver lá por volta dos 95, 96 graus Celsius, tá? Então, a temperatura de mudança de estado é uma coisa que ela é constante quando a substância é pura, mas desde que esteja sempre a mesma pressão, tá? Se variou a pressão, a temperatura de mudança de estado também vai variar, né? Bom, gente, então tá ok pra vocês? Como diria uma certa pessoa, tá ok? Tá ok pra vocês a resolução desses problemas? Sim, pro. Maravilha. Vocês estão vendo o quanto de coisa que a gente conseguiu revisar com essas questões, né? Uhum. Então, quando eu elaborei essas questões, eu pensei nisso. Vocês iam revisar vários conceitos de uma vez, coisas que a gente já tinha trabalhado, né? Eram coisas que você parar para refletir em cada questão, você consegue lembrar de muita coisa, tá? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado tanto na hora de resolver as questões, quanto na hora de. Quanto agora na aula também, né? A gente discutindo elas aqui, revisando esses conteúdos, né? Bom, eu vou encerrar a aula oficialmente, vou parar a gravação aqui, né? E aí depois a gente, claro, nas outras semanas a gente vai se encontrando aí para fazer as aulas, certo?